A Black Friday é uma das principais datas do comércio brasileiro. Mas como o mercado e consumidores se relacionam com ela por aqui? Descubra no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Grandes descontos em produtos e serviços em todos os segmentos concentrados em poucos dias. O apelo comercial da Black Friday fez da data norte-americana um sucesso no Brasil. Para entender como o consumidor brasileiro se comporta nesse período e como as marcas se planejam para ele, eu vou conversar com o Eduardo Muniz, professor da pós-graduação em Marketing Estratégico, Branding e Mídias da ESPM. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Lifelongcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer aqui contribuir com a SPM e todos os seus recursos de informação e compartilhamento de conhecimento com toda a comunidade da SPM. Edu, eu queria começar essa nossa conversa justamente falando sobre a Black Friday, ao mesmo tempo atacando uns pontos que eu acredito que todo mundo tem isso em mente, né? Que são quais são os principais fatores psicológicos que motivam os consumidores a aproveitarem as ofertas da Black Friday, mesmo que eles não precisem dos produtos. Muito bem. Se você me permitir, eu vou voltar muitos anos atrás para falar o conceito da Black Friday, o Sim. porquê que a Black Friday é Black Friday, né? Nasceu nos Estados Unidos, não é uma coisa brasileira, o brasileiro importou, e aí depois eu conto um pouquinho da história da chegada do Black Friday no Brasil, mas o Black Friday foi uma data criada para o varejo se livrar do estoque. Por quê? O Black Friday é na semana do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, que precede a temporada de Natal. Então nasceu nos Estados Unidos justamente porque os principais lançamentos de brinquedos, eletrônicos e todas as inovações aconteciam para a temporada de Natal. Então, para o varejo se livrar do estoque e renovar, digamos assim, as ofertas para os consumidores, fala assim, o que a gente pode fazer? Vamos botar tudo na metade do preço, os consumidores vão vir, vão levar tudo que a gente tem. Então, vocês já talvez tenham visto, né, na televisão, no YouTube, aqueles pessoal saindo com carrinho de compras com 2 televisões, geladeira e tudo mais. Então, esse foi o espírito do Black Friday. Trazendo para o Brasil, o Black Friday no Brasil chegou em 2010, até através de um empreendedor brasileiro chamado Pedro Eugênio, nosso amigo, inclusive já trouxe ele aqui para fazer umas palestras na SPM, que ele viu a oportunidade de tropicalizar esse conceito de Black Friday. Porque você acha que o brasileiro gosta de uma oferta ou não? O brasileiro adora uma ofertinha, um desconto, uma oportunidade. O brasileiro tem esse padrão de comportamento que assim, o que dá para eu aproveitar? Qual é um pouco da síndrome ali de esperto, né? Então, dentro do período de Black Friday, o que os consumidores esperam? Eles esperam oportunidades, eles esperam benefícios, eles esperam vantagens. O Black Friday, ele, pelo nome, né, supõe que é só numa sexta-feira, mas o que o brasileiro fez? Fala assim, Black Friday, eu quero sair antes, porque senão o consumidor, que foi a pergunta que você fez, como é que o consumidor se prepara, não foi isso? Ele está, eventualmente, precisando comprar uma coisa, ou ele nem precisa, mas ele fala, mas eu vou aproveitar o Black Friday, porque eu sei que em janeiro eu vou precisar trocar meu celular, ou em janeiro eu vou precisar trocar de tênis, né? Que são 2 categorias que têm muita oferta, digamos de passagem o ano inteiro, mas especialmente o Black Friday, para ter essa vantagem. Então, o que as empresas começaram a fazer, já emendando aí o lado consumidor e o lado empresa? Começaram a antecipar as ofertas. Então, Black Friday se tornou Black Week, Black November, e assim a gente tem vários casos para falar desse assunto. Mas, resumindo a sua pergunta, o consumidor gosta de vantagens e de ofertas. Então, Black Friday foi uma data que caiu muito bem no gosto do brasileiro justamente por isso, que são ofertas agressivas. Depois a gente vai falar um pouco se as ofertas são válidas ou não, Sim. mas são ofertas agressivas e uma exposição de oportunidades e produtos que chamam a atenção do consumidor. E falando justamente desse consumidor, Eduardo, como que o consumidor brasileiro
ele se comporta durante a Black Friday, né? O que que ele busca, onde ele busca, como ele busca. Nós temos aí já um padrão, ele difere às vezes do consumidor de algum outro país. Como que você enxerga essa questão? Perfeito. Vou também trazer um pouco de contexto, tá bom? Porque eu entendo que mudou ao longo do tempo, tá? Lá em 2010, 2011, quando o Pedro trouxe esse conceito, era realmente na semana do Black Friday, o consumidor ficava ansioso, na expectativa de assim, o que que eu vou comprar? Ou, por exemplo, nossa, como deu o exemplo do celular, que é uma das categorias mais buscadas, né? Porque é um produto de alto valor agregado, sempre tem novidades, sempre tem upgrades, etc, Sim. né? Então é uma categoria de muita visibilidade. Então a pessoa ficava ansiosa na expectativa, puxa, eu vou trocar meu iPhone, vou trocar meu Motorola, vou trocar meu Samsung, agora eu vou fazer o upgrade, porque, poxa, estava muito caro quando ele lançou, agora deve estar mais barato. Então, o consumidor, antigamente, ele esperava a semana do Black Friday para, chegar as ofertas. As empresas faziam o quê? Envio de e-mail marketing, faziam promoção na televisão, principalmente nas redes sociais e no mundo digital, né? Mídia, Google, Facebook, Instagram, todas as outras redes sociais de anúncio. Mas, com esse deslocamento de ofertas para deixar de ser só na sexta-feira, para ser a semana, para ser o mês, o que que o consumidor fez, Caio? Ele falou assim, eu também vou me preparar, porque eu não quero perder a oferta, eu não quero ficar de fora daquela mega promoção que eu não percebi. Então, o consumidor, especialmente produtos de alto valor agregado, começa uma pesquisa informal em julho, agosto, setembro. Por quê? Eu vou dar a justificativa do porquê que o consumidor começa cada vez mais cedo a se coçar para ver o que vai acontecer no Black Friday. Brasil, né? Comportamento brasileiro, gosta de dar uma vantagem, gosta de, né, de ter um jeito de sair na frente, né? Algumas empresas passaram a usar esse período de Black Friday que o consumidor sim está mais propenso a comprar, sim tem taxas de conversão mais alto, sim eventualmente compra coisa que nem precisa, nem estava pensando. Sim. Então é um período, a gente vai comprar, então a gente vai vender. Então é melhor eu vender do que o meu concorrente vender aquele mesmo produto. O que as empresas começaram a fazer? Porque o Black Friday pressupõe que são descontos de 40%, 50%, 60%, 70%, algumas pessoas, algumas empresas, infelizmente, faziam o seguinte, aumentavam o preço um mês antes, e aí falavam, olha o nosso desconto aqui, 50%. Tudo na E aí, metade do dobro. e aí acabou aquela brincadeira, né? Tudo pela metade do dobro. Ao ponto de, meados de 2010, 2015, 2018, houve um movimento no Brasil de Black Friday de verdade. E aí, para tentar resgatar, assim, gente, olha, vamos separar o joio do trigo? Black Friday é Black Friday, é desconto agressivo. O consumidor está louco para ter bons produtos, boas oportunidades. E tem várias pessoas, empresas e produtos ótimos para serem ofertados para o consumidor que quer. É meio que vamos fazer um match. Só que entre um lado e outro, tem muita empresa e muito consumidor que acaba gerando ruído e dificulta a tomada de decisão do cliente, do consumidor. Então, esse movimento de Black Friday de verdade, né? Vamos acabar com essa Black Fraud, foi outro termo que foi cunhado, Black Fraud, levou ao quê? Nos últimos anos, talvez antes do Covid, porque o Covid também foi um outro momento de mudança importante, as pessoas deixaram de acreditar no Black Friday. Sim. Então gerou um pouco de crise de credibilidade pelo próprio efeito do consumidor querer vantagem e da empresa querer sair na frente e pegar esse consumidor a qualquer custo. Será que vale a qualquer custo? Exatamente. Mancha a credibilidade, e aí? Então, e é interessante porque, querendo ou não, isso que você menciona da Covid também é um ponto muito importante, porque a gente teve toda uma transição, né, uma questão de várias empresas que funcionavam, né, principalmente em seus pontos físicos, suas lojas, o varejo tradicional,
que por conta da Covid, por conta do lockdown, por conta de todas essas questões, né, de saúde, tiveram que, né, vamos ter que digitalizar na marra, né? Uhum. Você vai ter que digitalizar ou você vai, né, simplesmente desaparecer, porque a pessoa não pode vir até você, né? Então, essa foi uma revolução que acabou acontecendo no nosso mercado, meio que na marra, ou vai, né? E do lado dessas marcas, você acredita que por conta dessa digitalização, por conta dessa questão de transição, de comportamento das pessoas também, de que, antigamente, eu vou comprar aqui e chega daqui 2 semanas. Não, eu quero amanhã, eu quero Uhum. agora, esse botão aqui me faz receber agora, então eu vou clicar nesse botão, vou pagar mais para receber agora. Então, como que as marcas elas acabam se preparando para Black Friday em termos de marketing, em termos de efetivamente preparar essas promoções, o que elas fazem, como elas atraem esses consumidores? Você consegue dar alguns exemplos para a gente? Uau, é uma pergunta com 2 horas de resposta. Eu vou tentar resumir A gente em tem 5 minutos. 2 ou 3 minutos. Eh, bom, nesse novo contexto que o Covid trouxe, falou assim, olha, a gente precisa estar online, né? A gente precisa vender online. Então, 2020 foi um pico de vendas online absurdo em todas as categorias, para todas as idades, todas as classes sociais, todas as regiões do Brasil. Ou seja, quem trabalha com e-commerce em 2020 e 2021 não pode reclamar. Vamos colocar um parênteses aqui, é óbvio que Sim. toda a desgraça que aconteceu, isso, né, vamos tentar deixar de lado só para, né, fazer o ponto do ponto de vista do canal. Então, o e-commerce se tornou um protagonista, né? Aplicativos, celulares, pessoas que nunca tinham comprado começaram a comprar pela primeira vez. E aí logo veio o Black Friday, e foi o melhor Black Friday da história até então, né? Ano passado ultrapassou 2020, que foi o melhor Black Friday da história. Vendemos 9 bilhões e meio de reais, então é um troco, né? É um Poxa. dinheirinho, né? Ah, e como é que as empresas se preparam? Você me perguntou. Bom, primeiro, tem que ter estoque para vender o que eles querem vender, porque também, e aí é onde o Brasil se diferencia dos outros países, que você tinha me perguntado com um pouco da diferenciação. Nos Estados Unidos olha, é o que temos, livra desse estoque, bota tudo 70% de desconto e vamos embora. Pronto, resolveu o problema, chega o novo estoque para o Natal, para o Papai Noel ficar feliz e encher o saco, né? Encher o saco dele, né? Não o saco dos consumidores. Então, no Brasil, como é que as empresas fazem? Com antecedência, elas entram em contato com fornecedores ou parceiros para dizer o que a gente pode ter de diferencial, de novidade ou de produto com desconto. Faz esse planejamento com antecedência. Eu diria, a gente está em julho, né? 6 meses de antecedência, já tem gente se coçando para se preparar para o Black Friday. Outro ponto, programação de preço, né? Eu tive um cliente, você também pediu um exemplo, um cliente que trazia produtos importados e o dólar saiu de um pouco para muito. Sim. E ele falou, eu preciso repassar, Eduardo, o preço para o produto, não tem como. Eu falei, puxa, mas a gente está há pouco tempo antes do Black Friday, o pessoal vai achar que é fraude, e eu sei que não é, porque não é. Então, o que a empresa fez? Ele fez pequenos aumentos nos meses antecedentes. Quando chegou um mês antes do Black Friday, falou assim, não vamos mexer no preço, mesmo que a gente fique um pouco estrangulado com a margem, porque eu não quero ter essa percepção errada, mas essa percepção de que a gente Exato. se aproveitou da situação, que não era o caso. Passou o Black Friday, Natal, aí falou, bom, agora a gente vai ter que repassar o aumento de preço. A gente trabalha com vendas, então a gente precisa ganhar dinheiro para poder pagar os boletos, pagar os fornecedores, pagar salários. Sim. Então, não é que a gente está se aproveitando de uma situação de interesse aumentado pelo Black Friday. Outra coisa que as empresas fazem, contratam temporários. Sim. Por quê? É um aumento absurdo de logística, é um aumento absurdo de atendimento, é um aumento absurdo de processamento, de pagamentos, de problemas, de boletos, etc. E aí, nesse ponto, se você me permite, a gente tem algumas táticas muito pontuais, muito específicas ao e-commerce, tá? Que é, por exemplo, quando você compra no boleto uma geladeira, vamos supor, são 10 unidades da geladeira, está quase acabando. Você vai pagar no boleto, o boleto normalmente vence em 2, 3, 4 dias. Sim. Se o consumidor, vou pagar no vencimento do boleto daqui a 4 dias, chegou o Black Friday, a empresa separou a geladeira
eu não paguei o boleto, eu perdi a venda, de repente, de um outro consumidor que queria comprar aquela geladeira e tal. Então, muitas empresas não faz pagamento por boleto. Às vezes não, muitas delas aumentam o nível de segurança do site, porque, infelizmente, aumentam também as fraudes mesmo. Aí não é black fraud de preço, aí é fraude de tentativa de cartão roubado ou compras indevidas. Então, são alguns cuidados que o pessoal do e-commerce especificamente faz. Quando a gente está falando do mundo mais omnichannel, né, online com offline, que foi o que aconteceu nos anos mais recentes, depois que a quarentena passou, o Covid, né, graças a Deus, ficou no passado, um passado recente, mas passado, as pessoas começaram a voltar para as lojas físicas. Então, 2023, por exemplo, foi um Black Friday bem mais ou menos. Eu até escrevi um artigo dizendo, olha, eu acho que esse Black Friday, não vai ser o melhor Black Friday de todos os tempos, como os marketplaces estavam forçando, porque marketplace só vende online, né? Uhum. Então eles falam, não, vai ser a maior venda, a maior Black Friday da história, justamente para incentivar os consumidores a ficarem espertos, atentos nas ofertas e comprarem online. Não foi o que aconteceu. Né? O 2023 foi mais ou menos, 2024 foi já muito bom, tá? Mas eu acho que esse não vou dizer que é um resumo, porque eu falei bastante, mas são alguns pontos para ajudar a responder aí, entender sua pergunta. E Eduardo, finalizando a nossa conversa, você já tocou um pouco nesse ponto antes, mas eu queria retomar para que a gente pudesse estender um pouco mais, para a gente falar sobre quais são os erros mais comuns das marcas na Black Friday, né? Você já mencionou antes, né, essa questão de que alguns comerciantes faziam, né, essa subida, essa escalada dos preços para depois efetivamente fingir que estava dando um grande desconto e todas essas coisas. É claro que, né, para o consumidor que não está tão acostumado com a internet, às vezes ele nem sabe que você pode ter um agregador de preços, que você pode ver a evolução dos valores para falar, peraí, isso aqui está errado, tal, isso aí não é um desconto de verdade, tal, mas você consegue entender e consegue oferecer para a gente mais exemplos de erros comuns que as marcas elas não se preparam o suficiente ou às vezes se preparam de uma maneira um tanto quanto distorcida. O que você coloca para a gente? Olha, eu vou falar uma coisa que pode ser a coisa mais contraditória ou óbvia, dependendo do ponto de vista. As marcas subestimam o consumidor. Sim. Então, assim, ele não vai pesquisar. Sim, ele pesquisa. Opa. Ele não vai ver que é o dobro da metade ou metade do dobro. Ele sabe. Ele não vai ver que o modelo é o modelo antigo e não o novo, porque a gente acabou de lançar o modelo. Ele vai perceber. Então, esse talvez seja um ponto importante. Assim, olha, não subestime o consumidor não é tonto, não é bobo. Sim, alguns consumidores abusam, né, da boa vontade das marcas de oferecerem ofertas vantajosas, e aí acaba, né, é o que eu falei, abrem 5 sites, colocam 5 produtos na sacolinha, 5 boletinhos e ficam esperando ali o e-mail marketing chegar com um desconto ainda mais agressivo. Então, esse é um ponto, mas vamos deixar de lado, porque aqui a gente está em defesa do consumidor, né? Sim. Fora os casos de erro, que às vezes... Acontece. Tal produto por R$1, custa 3 mil. Nossa, eu já tive um caso desse, mas enfim. Poxa, peraí, né? Não foi no Black Friday, mas... outra coisa, as empresas, talvez os erros, né, subestimem o poder do e-mail marketing e do relacionamento. Sim. Então, se eu falei que o consumidor começa a buscar informações em junho, julho, agosto, por que não iniciar um relacionamento e falar assim, olha, e é o que eu recomendo para os meus clientes, falar assim, olha, faz um site, uma landing page, cadastra uma pré-intenção do teu cliente de comprar a geladeira, o tênis, a televisão, o produto que seja. E aí vai desenvolvendo um diálogo e um relacionamento. Outro problema, falta de transparência. Sim. Assim, eu sei, porque eu já trabalho do lado das empresas, assim, às vezes é muito difícil saber qual produto vai estar disponível a qual preço. Porque vamos que a empresa vem de um ano de vendas espetacular. Ele, teoricamente, não precisa do Black Friday para vender. Né? Vai que ao contrário, um ano horrível, pelo amor de Deus, Black Friday me salva. Quer uma curiosidade? Acredite se quiser, eu já tive um cliente que no dia do Black Friday ele vendeu mais do que o ano inteiro. Se você somar 364 dias no ano, ele não vendeu o que ele vendeu no Black Friday. Sim. Um caso atípico, mas
Acontece. Na época que eu trabalhava no varejo, a gente tinha essas datas meio que, olha, tudo precisa dar certo nessas datas. E, né, no caso, né, de loja de vestuário, era Dia das Sim, Mães, Natal, né, Dia das Crianças e tal. Então, a gente sim. tinha essas... Hoje, obviamente, com a Black Friday, engloba tudo, né? Aham, Então, virou é, efetivamente um ponto no calendário que as pessoas, elas precisam fazer sim, algo, né? sim. Um outro erro que você estava perguntando a gente já comentou, né? Não preparar o atendimento, não preparar a logística, não contratar embalagens e, Sim, enfim, motoboys adicionais e etc. Toda a preparação logística. É claro que às vezes é difícil prever. Às vezes você fala, eu vou vender 10 mil e vende 15 mil, e aí falta. Às vezes você vai falando, eu vou vender pra caramba, e não vende. Era a dificuldade de gerir o Black Friday no modo tradicional, que vamos supor que seja na semaninha, você tem muito pouco tempo para tomar decisão. E não vendemos nada quinta-feira, meia-noite, e não bombou. Vamos aumentar a oferta, vamos mudar a oferta, vamos botar outro produto, vamos mandar e-mail marketing, vamos botar uma campanha na televisão. Não tem muita margem de manobra, sabe? sim, E é por isso que algumas empresas falam, olha, a gente não é... Às vezes é um erro, é uma abordagem legítima. Olha, a gente não tem competência de, em 48 horas, mudar o jogo. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar para o nosso consumidor. Aí eu volto para o assunto de transparência. Vamos voltar para o consumidor e falar, olha, nesse mês a gente vai ter ofertas especiais, cada semana a gente vai ter uma oferta. Então, o consumidor que está lá desde julho, monitorando, olhando e tal, e de repente recebendo um e-mail marketing, recebendo essa informação do que esperar no Black Friday da empresa X, ele já se prepara, ele fica atento e ele reserva. Vou dar comentar um outro ponto que eu acho que envolve todas as perguntas que você me fez hoje. O consumidor, ele tem na cabeça um dinheirinho que ele quer gastar no Black Friday. sim. A gente percebeu isso ao longo do tempo. Então, assim, esse Black Friday eu vou aproveitar para comprar o presente de Natal da minha mãe, sei lá, alguma coisa nova para o meu pet, o tênis de corrida que eu quero voltar a correr no verão, e o presente de amigo secreto ou amigo oculto, dependendo de onde você estiver assistindo a gente. E aí ele separa, com isso eu vou gastar R$800 no Black Friday. E aí ele vai usando. Então, se uma marca de perfume faz um mega lançamento, nossa, eu não estava pensando em comprar o perfume, mas está pela metade, e está uma ótima oferta, e ele dedica, digamos assim, 50% do orçamento do Black Friday para o perfume, as outras marcas ficam para trás, dos outros produtos que ele estava ali eventualmente comprando. Então, é importante gerar esse relacionamento, e o poder da marca é muito importante, porque é credibilidade, é ajudar o cliente a resolver o problema dele, é trocar o tênis de corrida, é comprar o presente da mãe, etc. O papel das marcas é esse, é estar do lado do cliente, ajudar ele a resolver o problema dele quando ele precisa. Por acaso tem esse evento, esse fenômeno chamado Black Friday, né, que em alguns casos, eu falei de um caso extremo, né, um cliente que em um dia vendeu mais do que o ano inteiro, mas muitos clientes vendem 20% do ano no Black Friday, né, ou vendem o mês inteiro naquele dia. Então é importante, de novo, esse diálogo e entender o que o consumidor quer para oferecer para ele o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Tudo dentro da ética, né? Transparência, uma comunicação clara, porque daí ganha todo mundo, né? O Black Friday não é um jogo de rouba-rouba, né? É um jogo de que todo mundo deveria ganhar. Por que o varejo ganha? Porque tem um volume grande de vendas. Por que o consumidor ganha? Porque às vezes aquele produto que ele gostaria muito não é acessível nos outros meses do ano, mas no Black Friday ganha uma oportunidade de comprar ou de experimentar, que seja. Exatamente. Eduardo, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por ter oferecido tanto seu tempo quanto seu conhecimento para a nossa audiência. Foi um prazer, estou à disposição, como sempre, e parabéns ao excelente trabalho que vocês estão fazendo aqui. Obrigado por ter me chamado aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. Muito obrigado e até o próximo.